Olá a todos, me chamo Heitor, esse é meu sinal visual e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a língua brasileira de sinais, o que nós já vimos nos módulos anteriores, nas semanas anteriores, e agora nós vamos revisar para nos preparar para a atividade avaliativa que faremos essa semana. Dentro dessa semana, nós teremos aqui embaixo um fórum para esclarecimento de dúvidas. Caso necessário, podem entrar em contato comigo e eu responderei assim que possível, né? Eu sou egresso do Instituto Federal Campus Vitória, na modalidade presencial, e hoje eu leciono essa disciplina e a minha intenção é trabalhar com vocês e problematizar um pouquinho a Libras, não só ensinar Libras na modalidade comunicativa, mas sim nós interagirmos um pouquinho sobre aspectos do ensino, até porque vocês são professores de língua portuguesa, né? E a formação de vocês tem que possibilitar enxergar um indivíduo surdo dentro de sala de aula e compreender as particularidades que o circundam. Bom, e o que é a Libras? A Libras, a sigla já diz, é uma língua brasileira de sinais. Ela é universal? Não, não é. A língua brasileira de sinais é um instrumento comunicativo reconhecido pela Lei 10.436, no ano de 2002, utilizada no Brasil. Ela não é uma língua oficial. No Brasil só existe uma língua oficial, que é a língua portuguesa. É por ela que os documentos oficiais vão circular, né? A Libras, por outro lado, é uma língua de comunicação, um instrumento comunicativo que um povo utiliza para interagir, né? E na lei não tinha ainda o reconhecimento de como seria feita essa interação. Por isso, houve a necessidade, já no ano de 2005, de instituírem o Decreto 5626 para estabelecer as diretrizes e o indivíduo que vai permanecer nessa constante interação comunicacional, que é o sujeito intérprete. O sujeito intérprete vai movimentar essa interação e ele não necessariamente precisa ser ouvinte. Nós veremos algumas possibilidades mais à frente que existem sim intérpretes de línguas de sinais que são surdos. E nós veremos as particularidades da atuação desse intérprete ou desse tradutor, né? Antes de tudo, é necessário explicar o que é uma língua de sinal. A língua de sinal, como eu falei, é um instrumento comunicativo. No Brasil ela já é reconhecida. É muito recente, se for olhar em comparação com outros países. E ela não é universal. Cada país tem a sua, como eu já falei. Ela não obedece o mesmo critério de origem que as línguas orais. Por exemplo, nós não temos uma derivação da Libras de Portugal, assim como teve o português brasileiro. Nós temos uma aproximação muito maior com a língua de sinais francesa, porque veio de lá a Libras. Aqui já tinha um instrumento comunicativo, uma língua mais caseira, que ao sair e terem contato com a língua de sinais francesa, trouxeram para cá e complementaram a língua de sinais já existente. De acordo com que os anos passaram e também com a institucionalização da Universidade Gallaudet, nos Estados Unidos, uma aproximação maior entre Estados Unidos e Brasil existiu, fazendo com que a interação entre essas línguas de sinais, a ASL e a Libras, fosse maior do que a língua de sinais francesa, por exemplo. Isso provocou uma atualização na língua, que fez com que nós, falantes da língua, comunidade surda, se compreendesse maiormente a língua de sinais americana do que a francesa. Isso é uma curiosidade, por exemplo. Então, revisando, a Libras é uma língua como qualquer outra, ela é viva, ela é mutável à medida que os falantes que a utilizam interagem entre si e estabeleçam comunicações e tratos comunicativos. Agora, quem são os falantes dessa língua e quem é essa comunidade surda? Os falantes da língua não são só os surdos, são os ouvintes, os simpatizantes e todos aqueles que utilizam a língua brasileira para se comunicar.
todos eles formam uma comunidade. A comunidade surda não é formada somente por surdo, mas é por todos que interagem e que simpatizam com essa comunidade. E quem é o indivíduo surdo, por exemplo? O indivíduo surdo, por muito tempo, foi enxergado pela medicina como uma figura patologizada, né? Um indivíduo deficiente. E para isso, ele deveria ser enxergado, por exemplo, como inválido, sem possibilidade de trabalho. Só que através desse reconhecimento dessa lei, e de acordo com o que os anos passaram, essa perspectiva se perdeu, né? Através da luta, da movimentação dos indivíduos surdos, eles perderam essa identificação de inválidos e para isso, então poderiam ter a possibilidade de trabalho. Só que ainda assim existem as necessidades políticas, né, de manutenção social desses indivíduos para que eles não vão para um subemprego, por exemplo. Por ser uma lei recente, né, com apenas 23 anos, e o decreto que a regulamenta com 20 anos, nós ainda temos muitas defasagens no ensino, no processo de inserção desse indivíduo, desse sujeito na comunidade ou na sociedade brasileira. E muito se tem feito e muito há de se fazer para tornar uma possibilidade efetiva desse indivíduo na sociedade brasileira. Então, esse indivíduo, por exemplo, ele não é único, ele tem características singulares. Ele pode ser aquele indivíduo que nasceu surdo porque a mãe teve alguma doença durante a gestação, ou pode ser, por exemplo, um indivíduo que teve uma doença ao nascer que ocasionou a condição da surdez, né? A doença que comumente causa isso é a meningite. Alguns dizem já ter sido erradicada, só que ainda há poucos casos existindo no nosso território. Mas ainda assim há aqueles indivíduos que vão perdendo a audição ao longo dos anos, né? Que nascem ouvintes e vão perdendo. A esses indivíduos nós chamamos de deficientes. Por que essa distinção entre o sujeito surdo e o sujeito deficiente? Justamente para compreendermos que o sujeito surdo ele construiu uma identidade ao longo de sua vida. Ele não carrega uma memória auditiva ou se carrega bem pequena, né? Foi bem recente ao nascer a sua perda auditiva e ele tenha construído uma identidade bem similar aos indivíduos que compartilham a mesma condição. Quando os outros, por exemplo, que nascem ouvinte, vão perdendo a audição ao longo dos anos, parcial ou total, podem não compartilhar inicialmente as mesmas experiências. Por exemplo, eu tenho uma pequena perda auditiva dos dois ouvidos. Isso não me torna surdo, me torna deficiente. Não é o suficiente para se constituir um laudo, e nem para, mas é o suficiente para eu compreender que eu tenho essa condição de deficiência. Ah, professor, mas que características são essas que eles compartilham culturalmente entre si que tornam eles surdos? Um exemplo disso não é único, não é taxativo, mas é o momento em que tem a interação, a comunicação entre eles, e eles trocam. Ah, eu cresci adquirindo o hábito de colocar a toalha na maçaneta da porta para ir tomar meu banho. Para que se uma pessoa do lado de fora chamasse, como eu sou surdo, eu não ouço, e tentasse mexer na maçaneta, a toalha caísse, eu percebesse que tem alguém do outro lado da porta. Esse é apenas um aspecto de caracterização de comunidade dessas pessoas. Mas existem muitos outros. Agora, falando um pouquinho sobre a língua, né? Por ela ser interacional, por ela ser construtiva, ela é mutável. Então, as pessoas vão se interagir, elas vão se comunicar,
E a necessidade da interação, da comunicação, à medida que for surgindo experiências novas de comunidade, vai fazer com que essa língua mude, que ela se altere. Então, nós não temos uma língua única, ela não é parada, ela não é estagnada e ela não é, por exemplo, a mesma falada daqui para outro estado brasileiro, porque nós temos as variações regionais. Ah, mas eu consigo comunicar com surdo? Sim, consigo, assim como eu consigo também comunicar com ouvinte que mora no Nordeste, no Sul, no Norte. São variações, né? Por exemplo, pode existir mais de um sinal para uma coisa? Pode. E dependendo da região, ele vai ser usado de uma forma. Por exemplo, na língua portuguesa nós temos aipim, macaxeira, mandioca para a mesma palavra, enquanto na Libras pode ter um sinal que ele vai variar drasticamente de uma região para outra ou pouco, por exemplo. Tá, professor, mas você vem falando que a Libras é uma língua que fala. Quais são os critérios gramaticais, então, para enxergar Libras como uma língua que se fala? Bom, além dos fones, dos morfes, dos alofones. Ah, professor, mas os morfes, os alofones são instrumentos de sons. A Libras tem som? Bom, não é acrescentada a perspectiva sonora na Libras, mas sim o conceito do que é. Por exemplo, fone, a menor unidade sonora. Então, Libras vai ser a menor unidade com movimentação em algum momento, com articulação. Então, esses critérios eles são adaptados para a sua condição, que é gestual, corpóreo e espacial, não apenas uma língua oralizada, né? Então, nós temos, por exemplo, a configuração de mão. De acordo com a configuração de mão, eu posso fazer sinais diferentes. Com essa mão, por exemplo, eu posso fazer uma configuração de uma movimentação ou outra que vai variar o sinal. O ponto de articulação muitas vezes vai determinar o sinal, né? Enquanto a configuração vai dizer como a mão vai estar, em questão de configuração, o ponto de articulação vai indicar em qual região do corpo ou fora do corpo que ela vai estar. Por exemplo, com essa configuração de mão, eu posso tocar a cabeça, mas eu posso tocar o nariz, eu posso tocar aqui. E cada região dessa tem que ser descrita de formas diferentes. Esses são os pontos de articulação. Não são únicos. Como eu disse, posso ter no corpo inteiro. Agora, nós temos também a locação, que vai indicar onde. Por exemplo, com esse dedo, eu vou tocar a cabeça. Mas em que lugar da cabeça? A cabeça ela é muito grande. Eu posso tocar aqui, eu posso tocar aqui. São regiões, então, que precisam ser mapeadas, né? E a movimentação, tá? Esse toque ele vai ser feito como? Vai ser repetido, vai ser um toque único, vai ser para cima, para baixo. E como vai ser a orientação da palma da mão? Ela vai ser virada para mim, vai ser virada para fora, vai ser virada para trás. Tudo isso precisa ser muito bem descrito. Ainda nós temos, por exemplo, as marcações não manuais, que são os movimentos que fazemos ou as caracterizações que fazemos sem as mãos, utilizando o rosto, que são as expressões manuais, e o corpo, que são as expressões corporais, né? Isso tudo constitui a Libras. Novamente, configuração de mão, ponto de articulação, locação, movimento, orientação da palma da mão e marcações não manuais. Tudo isso constitui gramaticalmente o que é Libras. Por exemplo, a boca, embora a comunicação esteja sendo feita com surdos, ela não é ignorada. Quando eu estou sinalizando, eu faço Heitor, mas eu posso fazer sem voz também. Isso auxilia na comunicação, porque existem sinais, por exemplo, que ele tem inúmeros significados.
E como que eu vou compreender, professor? Que sinal é esse? Bom, através do contexto, mas não só isso. A boca pode ser um grande indicador. Esse sinal aqui, por exemplo, ele pode significar acontecer, festa, reviravolta. E tudo isso vai ser determinado não só pelo contexto, mas sim também pela boca. Então, de um modo geral, os critérios gramaticais da língua de sinal, ele considera aspectos gestuais, de movimentação com o corpo, corpóreo, você vai usar o corpo para construir um elemento comunicativo, e espaciais, você vai usar o espaço em torno de você. Normalmente a gente usa 90 graus acima da cabeça, ou melhor, é essa proporção, né, para cima, essa proporção para o lado e para o outro. Além disso, até a região da cintura, um palmo abaixo, para a gente construir uma comunicação. Professor, mas eu preciso ficar preso no espaço? Não, você tem todo esse espaço visual de 90 graus enquadrado para você se comunicar e utilizar ele à sua intenção. Então, novamente, sobre a Lei 10.436, ela veio, então, instituir que o indivíduo sujeito surdo ele tem direito comunicativo estabelecido por lei, né? E para isso é necessário do intérprete estabelecido pelo Decreto 5626 de 2005. Essa lei 10.436, ela vai colocar os espaços específicos. Todo espaço público em que o surdo tiver de entrar, ele precisa ter a possibilidade de um intérprete, e esse intérprete tem que ser oferecido pelo Estado. Ele não pode ser uma exigência de que o próprio indivíduo leve o seu. Até porque, de acordo com a Constituição Federal, somos todos iguais perante a lei. Então, se eu ouvinte, entro no espaço e consigo uma comunicação efetiva, o indivíduo que não é ouvinte, que usa outro instrumento comunicativo reconhecido por lei, ele tem que ter a mesma condição. Apesar da língua brasileira de sinais, ou melhor, a língua portuguesa, ser uma língua oficial, os documentos oficiais circularão, mas os direitos de acessibilidade precisam existir. Além disso, nós temos ainda, por exemplo, obrigações em espaços privados em que a interação com o sujeito surdo deva ser estabelecido pelo espaço, né? Mas isso não nega a possibilidade do indivíduo surdo levar o seu intérprete, mas coloca a responsabilidade desses espaços de manterem essa possibilidade do intérprete estarem lá. Um local que todos os indivíduos obrigatoriamente têm que passar e precisa ter um intérprete é o espaço educacional. E quem é esse intérprete? O intérprete é o sujeito que tem a proficiência ou a fluência na língua e estabelecerá essa comunicação. Esse profissional, ele tem a proficiência porque ele usa a língua como ferramenta de trabalho. Ele tem uma efetividade tão grande na língua que ele consegue utilizar a língua como ferramenta de trabalho. E a fluência, ela está na relação de comunicação fluida, na interação sem entraves comunicativos, em que surgem necessidades adversas e mesmo que ele não saiba, ele consegue sair dessas necessidades. Esse sujeito intérprete, então, em algum momento, ele vai precisar fazer algum curso, alguma formação. É qualquer um que pode ter essa vocação para ser intérprete? Bom, a partir do momento que a pessoa adquirir proficiência ou fluência na língua, ela conseguir se comunicar sem necessidade de ficar perguntando as coisas, ou se perguntar, conseguir receber a resposta em libras e compreender os conceitos com facilidade,
caracterizando a fluência, ou ainda, por exemplo, a proficiência, ela tem uma fluência tão grande que ela consegue utilizar com facilidade essa língua como ferramenta comunicativa, sim, ela pode trabalhar. Só que para isso, as instituições exigem por meio da lei do decreto 5626 que esse indivíduo tenha o curso de formação técnica de Libras para cima, ou seja, graduação em língua brasileira de sinais, ou, por exemplo, tecnólogo em língua brasileira de sinais, e tanto o tecnólogo sendo bacharelado, a licenciatura e o bacharelado, ele pode também ter, além de qualquer outra formação, um curso de pós-graduação voltado para a língua brasileira de sinais. São esses os indivíduos que podem trabalhar como intérprete dentro de sala de aula. E qual a necessidade de o professor, enquanto professor em sala de aula, saber disso? É saber que você está lidando com um sujeito surdo, um sujeito que traz uma carga cultural distinta e ele precisa de um outro indivíduo com outra carga cultural, estabelecendo essa relação de comunicação entre você, ele e os demais indivíduos que estiverem nesse espaço. A interação e a comunicação, ela precisa ser pensada. A aula, para ela ser inclusiva, não é tão somente trazer o indivíduo e jogar numa cadeira e falar, tá, tem um intérprete, já está sendo inclusivo. Não. Preparar uma aula pensando no sujeito surdo é pensá-lo enquanto indivíduo participante dessa interação. E eu prefiro pensar que esse indivíduo ele é um estrangeiro dentro da própria terra. Ele ele nasceu no Brasil, mas ele carrega uma cultura distinta. Ah, professor, mas esse pensamento é muito extremista. Sim, mas se a gente partir por esse quesito, nós teremos a necessidade de explicar o que para a gente é óbvio e que muitas vezes eles não têm contato. Um exemplo disso é, eu também dou aula de Libras de língua portuguesa para surdos, numa turma específica com surdos no Instituto Federal. E a aula é toda lecionada em Libras, em língua brasileira de sinais, só que é a aula de língua portuguesa. Eu vou ensinar a gramática, vou ensinar como eles vão interagir, e é a minha intenção é que eles compreendam até os pormenores da língua, né? Então eu vou trazer elementos distintos para fazer com que essa interação seja efetiva. E eu fui passar para eles uma expressão que a gente vê muito, a gente que é ouvinte vê muito em casamentos. Por exemplo, nossa, um fulano vai cumprimentar o esposo, né, daquele evento, o que fez o casamento, o noivo, fugiu a palavra, peço perdão, vai cumprimentar o noivo e vai falar, agora você está preso, né? E ao trazer esse elemento de estar preso para eles, eles não compreenderam, porque eu estava trabalhando um poema em sala de aula que falava sobre o amor enquanto figura personificada, e ele prende o indivíduo que quer estar preso. Eles não compreenderam essa parte, como que o amor prende o indivíduo que ele quer estar preso. E eu tive que explicar. Aí eu trouxe a referência desse indivíduo que chega para o noivo e fala, agora você está preso, você não tem mais chance. E qual é o sentido de estar preso nessa comunicação? Aí tem que fazer todo um trabalho de explicar como se ele não fizesse parte desse país, né? Preparar a aula pensando que ele não faz parte desse país é ter o cuidado de explicar elementos que para a gente muitas vezes é simples e que para eles podem não ser. Bom, eu espero ter contribuído um pouquinho com o meu conhecimento para vocês. Voltarei em momentos posteriores, né? E qualquer dúvida, coloque aqui no fórum que a gente pode estabelecer uma comunicação bem mais próxima. Ou, se preferirem, vocês podem me enviar pelo chat também, tá?
tenham uma ótima tarde. Gravo esse vídeo no domingo de Páscoa. Desejo uma ótima Páscoa a todos. Sei que vocês verão depois, mas fica aqui o meu carinho a vocês. Tchau, tchau.